O item 10 do nosso material didático, os anabatistas bogomilos. Você veja, esses nomes vão se identificando na história. Eu vou citar aqui novamente aquele historiador John Christian, que escreveu a obra A História das Igrejas que Só Batizam Adultos, que normalmente se lê a história das igrejas batistas, mas não é a referência a qual igreja batista, né? Então, por isso, eu chamo ele de A História das Igrejas que Batizam Adultos. Não? Então, ele descreve um outro grupo que ele surge praticamente nesse período da história. É mais um grupo como aqueles montanistas, novacianos, donatistas, que eles foram praticamente desaparecendo na história, porque a Igreja Católica foi caçando naquelas cidades e eles foram se escondendo em regiões como aquela que eu mostrei para vocês lá de Piemonte, na região da França e da Itália, tá ok? Bom, aqui agora ele vai falar de um grupo que vivia na região da Bulgária, ou da região da Trácia, que era uma região que o apóstolo Paulo passou próximo dela. Na terceira viagem missionária, ele evangelizou a região essa Trácia, né? Ele passou próximo dela, indo para a região de Tessalônica, Filipos e Bereia. Então, nesse período agora, você veja, pelos anos 900, vão encontrar essas igrejas anabatistas nessa região. Como que serão chamados? Bogomilos, é esse nome que vocês estão vendo aí. Eu comento, no 10º século, ano 901 ao ano 1000 da era cristã, mais um grupo anabatista começa a se destacar agora na região da Bulgária. Eram os bogomilos. Eu coloquei um mapa aí para vocês verem mais ou menos onde fica a Trácia, né? Ela está ali a cidade de Filipos, Tessalônica, onde o apóstolo Paulo evangelizou. Então o apóstolo Paulo passou próximo a essa região. Ou seja, tinham muitos cristãos lá. Essa região ela era dominada pelo Império Romano nos tempos antigos, né? Era dominada pelo Império Romano. E nesse período agora, ela está sendo dominada pelos bárbaros, que eram aliados do Papa. E cito aí esse historiador John Christian que diz: os bogomilos eram um ramo dos cátaros ou paulicianos que moravam na Trácia. Seu nome parece ter sido derivado de um de seus líderes em meados do século X, ano 901 ao ano 1000, embora outros declarem que seu nome vem de uma palavra eslava, que é definida amado por Deus. Os bogomilos foram repetidamente condenados e frequentemente perseguidos, mas continuaram a existir durante a Idade Média e ainda existiam no século XVI, olha, lá em 1600. Então, eram grupos que nós encontramos ele aqui por um período de cerca de 700 anos, esse grupo vivendo na Bulgária. E esse grupo está sendo perseguido por um exército bárbaro, que era um exército extremamente violento. Eles matavam as pessoas com machado. Era as guerras, né, de Carlos Magno. E a imposição continua a todos aqueles que não aceitavam o batismo católico romano. Então, como que essas pessoas resistem? Só esse caso aqui, cerca de 700 anos. Mas eram o quê? Eram igrejas cristãs que estavam escondidas. A doutrina que nós pregamos, né, essa doutrina nós encontramos ela na história, principalmente as duas doutrinas que são fundamentais, ok? Batismo só de adultos, só esse batismo tem valor, e rejeição a purgatório e invocação ao mundo dos mortos. Você encontra essas igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido e o purgatório.
O historiador prossegue. Alguns historiadores católicos romanos afirmaram que os bogomilos não praticavam o batismo ou observavam a ceia do Senhor. E, além disso, eles negaram as escrituras do Antigo Testamento. Ele está dizendo, isso é o que os católicos falam deles. Provavelmente, isso significa apenas que eles rejeitaram o batismo infantil e citaram o Novo Testamento como supremo e autoritário no assunto, né? Era comum a Igreja Católica difamar as outras igrejas. Aí o historiador aqui, então, ele está citando também o que os historiadores católicos falavam e dando a explicação dele. E realmente faz sentido. As outras notícias que tem desse povo, que eles chamavam de bogomilos, eles rejeitavam o batismo de recém-nascido. As igrejas dos anabatistas bogomilos eram encontradas até na Rússia, nos informa o historiador católico. Daniel Rupp está lá na referência bibliográfica, veja o que ele diz. Pelo menos na Ásia Menor, porque trazida pelos colonos armênios, essa heresia, os bogomilos, né, que ele está dizendo, espalhou-se entre os búlgaros e dali passou para os russos e para os sérvios, onde os seus adeptos tomaram o nome de bogomilos. Por volta do ano 1000, essa doutrina chegou a ameaçar o cristianismo na Rússia e nos Balcãs. Ele é um historiador católico, né? Eu coloquei um historiador católico aqui. Ele é um historiador católico e ele está dizendo que essa heresia, né, dos bogomilos, qual era a heresia deles? Qual era a doutrina, né, que eles pregavam que eles precisavam ser destruídos? A doutrina, uma delas é essa, é o batismo de recém-nascido. A outra é a invocação ao mundo dos mortos. Na verdade, nós estamos aqui, irmãos, diante da Babilônia apocalíptica perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. Isso tem que ser mostrado para a história. Isso tem que ser mostrado para a história. Esse negócio de ficar dizendo que a igreja de Jesus acreditou em um purgatório durante um período da história, isso não tem chance de ser verdade, isso está errado, isso contraria as Escrituras. Nós estaríamos dizendo que as palavras de Jesus não funcionaram para a igreja dele na história. E nós encontramos igrejas que honram a palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse que eles seriam perseguidos na história. E nós estamos encontrando eles aqui sendo perseguidos. O comentário prossegue. Havia mais um grupo chamado cátaro. Esse termo deriva do grego katarós e se traduz por pureza. Os novacianos, aqueles lá do ano 250 da era cristã, né, e que existiram até os anos 800, quando eu falei para vocês que, segundo os historiadores católicos, eles fugiram para a China. Os historiadores dizem, nós não conseguimos matar porque eles fugiram para a China. Então os novacianos também eram chamados de cátaros. Era um termo bem genérico, né? Não era usado só para os cristãos, não. Os pagãos gregos também se identificavam como cátaros, né? O comentário prossegue. Porém, havia um grupo de gnósticos que também se identificavam como cátaros. É necessário diferenciarmos esses grupos na história. Os cátaros gnósticos farão guerra aos católicos romanos. Os cátaros anabatistas não fazem guerra. Eu botei aqui porque nós vamos ver essa divisão na história. Então, em 150 anos, nós veremos esses dois grupos que eram chamados de cátaros. E aí eu vou relatar para vocês a guerra dos cátaros gnósticos. Vai fazer guerra, cidade contra os católicos, mata católico, forma exército, mata católico, os católicos matam esses gnósticos, mas os cátaros anabatistas, a história deixa bem claro. Você não encontra nenhuma guerra que eles tenham organizado contra os católicos romanos. Eles só fugiam. E isso é comprovado na história
Os historiadores seculares hoje, né, agnósticos, ateus que não estão aí para defender o catolicismo, eles deixam bem claro que realmente tinham esses grupos que existiam fora da Igreja Católica e que eles eram pacifistas. Essa é a expressão que normalmente eles usam em relação a esses anabatistas. Então, o padrão deles era o pacifismo. Tem documentos dizendo que eles não pegavam em armas nem para se defender. Cristão não mata. Nós encontramos esses grupos na história. São normalmente esses grupos aqui que eu estou falando para vocês. Okay?